Gurizada, o negócio é o seguinte, nesse vídeo vamos falar sobre a saída de Caio Henrique do Grêmio, agora já oficializada pelo clube. O jogador está retornando ao Atlético de Madrid e este episódio ele tem um significado bem relevante e consequências fortes na equipe do técnico Renato. Vamos lá então, vamos falar de Caio Henrique, que oficialmente já não é mais jogador do Grêmio, já se despediu inclusive, o Grêmio já publicou uma nota sobre a sua saída, a pedido do técnico argentino Diego Simeone. Ele se reapresentará ao Atlético de Madrid, o clube tradicional da Espanha. Bem, há leituras importantes que devem ser feitas sobre este momento. O Caio Henrique vem por empréstimo, mas o Grêmio mostrou, com essa saída muito prematura, 3 atuações apenas, que o contrato o deixou fragilizado. Bastava um estalo de dedos de algum dirigente ou do técnico do Atlético de Madrid para que o jogador retornasse ou fosse liberado para outro clube caso o Atlético tivesse alguma proposta. Foi uma concessão. Eu entendo que foi uma concessão que o Grêmio fez. Quando clubes não têm um aporte suficiente de dinheiro para fazer uma grande contratação, fazem contratos que muitas vezes tem esse tipo de concessão. Isso não é inédito no futebol, o Inter já fez assim também, o Grêmio em outros episódios, para tentar ter um jogador de um talento acima do que o clube pode dispor ou se dispõe a pagar naquele momento. Foi feito isso com o Caio Henrique. O Grêmio estava em atraso, pediu a prorrogação de prazo do pagamento de uma das parcelas do empréstimo. O Caio Henrique saindo alivia a folha salarial do Grêmio em mais de 700 mil reais. Ele ganhava em torno de 750 mil reais de salário, e isso tem um impacto positivo no cofre do clube, mas tem um impacto negativo, e esse também é representativo, no time do Renato. O Caio Henrique é titular do Grêmio, jogou 3 partidas apenas, ganhava bem para isso, jogador da seleção brasileira pré-olímpica, e é um desfalque. Ele joga mais que o Cortez. O Cortez imediatamente retorna à sua condição de titularidade, o Cortez talvez seja melhor defensivamente, mas a saída do Caio Henrique desmancha um modelo que o Renato montou pelo setor esquerdo com Everton, que também é cobiçado, e com Caio Henrique. Bem, primeiro significado disso, o Grêmio não está fazendo esforço para segurar ninguém. Fosse o Caio Henrique um jogador muito importante, o clube, em primeiro lugar, não teria nem atrasado a parcela que devia pelo empréstimo ao clube espanhol e faria um esforço agora. Um estalo de dedos do Atlético e o jogador já vai se apresentar no clube de Madrid. Portanto, o Grêmio não fez nenhum esforço. Por que não fez nenhum esforço? Porque o Caio Henrique é desprezível, é ruim? Não, claro que não. É um baita jogador, um dos melhores laterais esquerdos do país, do Brasil, do futebol brasileiro. Ele joga também pelo meio, é versátil, tem uma qualidade de passe e de ataque, de linha de fundo bem interessante, contribuiria muito com o esquema do Renato. Mas temos uma pandemia, uma dificuldade financeira aí, então o Caio Henrique está puxando a fila. Quando se imaginava que poderia ser o Everton, Matheus Henrique também assediado pelo futebol inglês, a surpresa, Caio Henrique é a primeira baixa do time titular do Grêmio. E aí eu vou entrar na questão da equipe. Nós sabemos que o Everton está sendo assediado. Parece que o negócio com o Napoli esfriou um pouco, ou foi um recuo estratégico. As próximas semanas é que dirão isso. Mas a saída do Caio Henrique por si só é um desfalque que impacta no time do Renato. O Grêmio tem um prejuízo, perde um titular. O Caio Henrique é mais lateral que qualquer um que o Renato coloque pela direita, ou o Vitor Ferraz, ou o Orejuela, qualquer um que jogue lá. O lateral mais forte do Grêmio era o Caio Henrique e o Grêmio está perdendo esse jogador. Eu já falei aqui, e já falei nos meus espaços na Band, nos Donos da Bola especialmente, Donos da Bola de segunda a sexta-feira ao 12h30 na TV Bandeirantes, já falei que a lateral talvez seja hoje a posição mais importante do futebol brasileiro. Vejam que o Flamengo, que vai se reforçando, traz o Jorge Jesus, ele emerge mesmo quando ele tem o Rafinha pela direita, jogador de seleção do Bayern Munique, e o Felipe Luiz, aliás, o Atlético de Madrid, jogador também selecionável pela esquerda. Aí o Flamengo tem um outro tamanho de time, porque ganham pelos flancos jogadas muito interessantes, e eu acho que a lateral é um setor realmente muito importante. Por isso a saída do Caio Henrique é um prejuízo. Bem, o negócio do Everton com o Napoli parece um pouco mais gelado, mas ele não está ainda completamente definido de que não vai sair.
O Napoli está cogitando outros jogadores, contratar um atacante, o Bogá, do Sassuolo, que é um Costa Marfinense, enfim, outras alternativas que tem no mercado interno, ou da Itália ou da Europa. Parece que é um recurso estratégico para tentar baixar o valor do Everton. Nos próximos dias e semanas é que dirão qual é a postura do Napoli. Mas a gente sabe que o Everton é a bola da vez para o Grêmio negociar. E o Grêmio está realmente com muita vontade de negociar o Everton. E é interessante que o faça agora. Por quê? Porque o Luan está aí com 26 anos, foi jogar no Corinthians, mercado nacional, e o Luan tinha bola para ter jogado lá fora. E o Everton também. O Everton não pode cair nessa de daqui a 1, 2 anos o Grêmio negociar ele para o Flamengo, ou para o São Paulo, ou para o Corinthians. O Everton é um jogador artilheiro de seleção brasileira em Copa América, campeão da Copa do Brasil, campeão da Libertadores, campeão da Copa América com a seleção brasileira como protagonista. Então ele tem mercado internacional e o Grêmio tem que aproveitar este momento. E é um jogador que já está com 24 anos, está passando o trem e o Everton está correndo atrás para jogar lá fora. Bem, mas se o Everton sair, bom, aí o Renato passa a ter um problema gigante, porque isso desmancha o corredor esquerdo do seu time, Caio Henrique e Everton. Ah, mas tem o PP. Ok, mas o PP não está tão pronto quanto o Everton. Um jogador, quando ele disputa uma Copa América, é artilheiro da competição e é protagonista da equipe, ele ganha um outro tamanho de personalidade, de confiança. Então o PP, que é um baita jogador, não tem ainda o tamanho do Everton, em que pese tem apenas 1 ano de diferença. Ele tem 23 anos contra 24 do Everton. Então o PP não tem esse tamanho. E o Cortez está muito distante do futebol do Caio Henrique. Então, confirmadas as duas saídas, a do Caio Henrique já está inclusive oficializada pelo clube, mas se o Everton for negociado, o lado esquerdo do time do Renato está desmanchado. E aí o Renato terá que ser realmente muito capaz. Não há muito como inventar, não vou dizer que ele tem que ser inventivo, mas muito capaz para equilibrar esse time e talvez reforçar o seu setor direito. Não sei se é mantendo o Alisson, se é promovendo alguém da base, mas o Grêmio vai ter um setor o mais forte, a ponto de, na minha opinião, ter escalado o lateral direito do Kudê no Clássico. Quando todo mundo pensava que o Saravia seria o jogador, o Kudê faz o quê? Bota o Rodinei, que é muito mais marcador, tem inclusive mais força física, para segurar Everton e para segurar a passagem do Caio Henrique. E deu certo a mudança que fez o Kudê, tirando o Saravia, que era titular em 2 partidas, e colocando o Rodinei. Então, o Grêmio desmancha o seu setor e o Renato terá que ser capaz para equilibrar o time, arrumar o time e dar ao Grêmio o padrão competitivo que nós não vimos ainda nesta temporada, com exceção do jogo em Cali, a estreia gremista na Libertadores da América. Feitoria, gurizada! Vai, um abraço.